Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no Trocando Ideias de hoje a gente vai falar sobre o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu li esse livro algumas semanas atrás e achei muito importante trazer ele aqui no canal, principalmente no Trocando Ideias e por ser uma indicação um pouco fora do mundo de negócios, tá mais para o desenvolvimento pessoal. Viktor Frankl é o fundador da escola de logoterapia. Logo em grego, que é razão, sentido, seria a terapia que busca por um sentido. O Viktor Frankl ele foi muito importante, ele é classificado como a terceira linha, né, da escola vienense de psicoterapia. Ele vem depois de Freud e Adler como um dos principais nomes da psicologia, das psicoterapias. Ainda novo, Viktor Frankl ele teve contato com Adler e Freud e por algumas divergências de pensamento eles romperam e seguiram caminhos separados. Mas aí a gente está falando de próximo da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento ele perde o contato com a sua mulher grávida e com os seus pais e todos são levados para campos de concentração diferentes. Ao longo de muitos anos nos campos de concentração, o Viktor Frankl passou por vários, inclusive pelo temido Auschwitz. O Viktor Frankl conta no livro sobre as mais duras e difíceis privações que eles passavam no campo de concentração, e ao longo do livro ele vai mostrando como ele buscou sentido, como ele encontrou razões para continuar vivendo, continuar lutando, mesmo passando tantas humilhações, tantas privações. Principalmente no inverno cortante europeu, que eles eram privados de cobertores e outras roupas, e à noite eles se juntavam numa única beliche, às vezes 5 pessoas, sem colchão, sem cobertor, sem nada, e eles se aqueciam entre si, enquanto arrancavam carrapatos e pulgas um dos outros. Alguns chegavam em tal ponto de saúde que não levantavam mais da cama, não saíam mais para fazer suas necessidades, sujavam uns aos outros, as doenças iam se alastrando. Então era um cenário de total caos, de total desamparo, e o Viktor Frankl mostra no livro como ele foi criando dispositivos para tentar se manter saudável diante de tanta catástrofe, tanta coisa terrível. O Viktor Frankl fala muito no livro sobre a liberdade espiritual. E essa liberdade espiritual não tem nada a ver com religião ou com religiosidade. Ela é a capacidade da gente de se manter livre internamente. É uma liberdade da mente, é uma crença de que, mesmo submetido a tal situação, eu ainda posso controlar o que se passa dentro da minha própria cabeça. E, mediante as privações do campo de concentração, ele percebeu que a logoterapia que ele esboçava as ideias antes de entrar no campo de concentração fazia muito sentido, e foi aí que ele passou a evoluir suas ideias e construir defesas para suas próprias crenças e para suas próprias teorias. Ele fala de duas questões que aconteciam muito no campo de concentração, que é a entrega ou a liberdade espiritual, a escolha por se manter saudável por dentro. Mesmo sendo uma coisa muito difícil, ele fala que alguns indivíduos, quando deitados na sua cama, faziam as necessidades ali na cama mesmo e se negava a levantar, mesmo com a presença dos guardas, eram pessoas que já tinham se entregado, elas não acreditavam mais em nada, elas não viam mais sentido em viver. E ele fala muito que quando as pessoas catavam seus últimos cigarros e acendiam, era uma entrega simbólica, era uma forma simbólica de morrer. E essas pessoas se entregavam e poucos dias depois, alguns até horas depois, acabavam morrendo. Então ele mostra que as pessoas no campo de concentração, principalmente, diante de situações extremas, quando desistiam da vida, quando se entregavam, quando não viam mais razão nenhuma para lutar por mais um dia de vida, na busca de um dia ser liberto de lá, ou de preservar as memórias de pessoas queridas, ou experiências passadas muito importantes, quando as pessoas entregavam os pontos, o sistema imunológico delas caíam, elas passavam a ficar muito mais vulneráveis e aí era questão de dias para elas morrerem. O Viktor Frankl fala muito no livro uma frase de Nietzsche que diz assim: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Ele fala que no campo de concentração, pessoas que tinham um objetivo fora, tinham uma visão, tinham um sonho, seja um livro para terminar de escrever, seja um filho para criar, ou uma nova família para formar, qualquer coisa do tipo, mantinha essas pessoas na linha. Por quê? Porque elas tinham uma razão para lutar, um motivo para continuar agarrada à vida e não fazer a entrega de si.
O Viktor Frankl fala no livro que a gente pode encontrar sentido na nossa vida através de três formas. A primeira deles é que a gente pode encontrar sentido na vida através de trabalho, através de praticar um ato. Então, quando a gente tem um trabalho que transcende a nós, né, que tem uma importância fundamental, a gente passa a acreditar nisso e a gente passa a lutar por isso. Um ato pode ser um ato de bondade, um movimento que você luta a favor de algum grupo ou dos animais. São coisas que nos sustentam, mesmo que tudo comece a dar errado, a gente tem uma causa maior pelo que acreditar e pelo que lutar. Ele fala que o segundo é experimentando algo ou encontrando alguém. Muitas pessoas encontram sentido na vida quando encontra a pessoa amada ou quando tem um filho. Isso é muito comum as pessoas falarem que depois que tem um filho, o filho passa a ser o sentido da vida delas. Elas abrem mão de qualquer coisa, às vezes da própria vida pelo filho. Então, encontrar alguém, ter um filho, uma pessoa que a gente ama, pode ser um motivo para a gente continuar lutando. Encontrando alguma coisa como arte, beleza, outras expressões. E o terceiro é uma atitude frente ao sofrimento. Ele fala que pessoas em doenças terminais podem encontrar sentido na vida, seja levando uma mensagem de calma, de amor, de paz para outras pessoas que também sofrem dessa doença, seja para preservar a memória de pessoas queridas ou aproveitar aqueles últimos instantes com as pessoas amadas. Então ele fala quando você tem um sofrimento irremediável, que não tem mais solução, é possível encontrar sentido nesse sofrimento, atribuindo um valor que seja muito além de nós, seja uma pessoa que a gente ama, uma obra que a gente queira terminar ou construir, seja propagar uma mensagem importante para outras pessoas. Embora o autor fale que para a gente tomar cuidado contra a ansiedade e viver o momento presente, ele percebeu nos campos de concentração de que uma meta, uma visão futura, um grande objetivo é muito importante para a gente se manter saudável. Toda vez que a gente não vê mais razão pelo que viver, né? não sente um propósito naquilo que a gente faz, a gente vai adoecendo, a gente vai desanimando, a gente vai ficando com vários transtornos psicológicos e vai desenvolvendo patologias, a gente acaba ficando doente por causa disso. Então, o sentido, uma meta, um objetivo, e não precisa ser um objetivo absurdo, mas alguma coisa que norteie nossos dias, que norteie a nossa vida, é essencial para a nossa saúde. E nesse livro, Em Busca de Sentido, a gente encontra isso. A gente encontra um guia, a gente encontra reflexões, a gente encontra uma história de uma pessoa que passou pelas piores privações e mesmo tendo passado por elas, encontrou uma razão para lutar, uma razão para terminar suas obras e perpetuar uma mensagem que impactou as pessoas ao longo de muitas décadas. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!